寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Macau e Butão, Butão ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao botão, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E bem, né, como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre o primeiro rei do botão, né? Mas não só sobre o primeiro rei do botão, mas sim sobre o primeiro rei e unificador do botão moderno, tá? Porque o botão aí já passou aí por diversos governos, mas por incrível que pareça, nenhum rei de fato. Pois é, e eu vou explicar isso no vídeo. E vocês também vão saber, né, como que o Jian Wangchuck foi se tornar o primeiro rei e como ele fez isso. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. O Jian Wangchuck, ele nasceu em 11 de junho de 1862 e veio falecer no dia 26 de agosto de 1926. O Jian Wangchuck, ele nasceu no palácio em Jakar, né? Seu pai se chamava Jigme Nanjiao e ele era um druk butanês, né? E para quem não sabe, druk é uma espécie de governador, mas não necessariamente um governador como um todo, mas sim como se fosse o governador aí dos governadores, mas não era um governador legítimo, era um governador basicamente tribal, mas que tinha bastante respeito, porém não era algo que unificado, entende? Enfim, e desde pequeno, né, o Jian, ele sempre, né, teve uma criação rígida, né? Seja com etiquetas, seja com um ensino rigoroso, bem religioso, e também com armas, porque sim, né, como eu acabei de falar, o Butão naquele momento era um país aí tribal e com diversos conflitos, então nunca se sabe, né, quando vai precisar usar uma arma, até mesmo uma criança. E aos 14 anos de idade, né, um Jian, ele foi parou, né, com o seu pai para participar de uma batalha, onde, né, aos 14 anos, né, onde ele conseguiu governar ali, né, onde ele conseguiu repelir alguns ataques, e ele se mostrou bem habilidoso. Então, né, a partir de 1877, né, o Jian, ele é nomeado aí como o governador de Parô, né? Só que como as coisas já estavam relativamente calmas, entre aspas, né, o pai de um Jian, ele vai para outro lugar, né, para uma outra rebelião que estava acontecendo. Só que no momento em que o seu pai sai, o Jian, ele acaba sendo sequestrado e o sequestrador era um inimigo declarado de seu pai. Só que o pai de um Jian, ele avisa para liberar, né, ele, só que o sequestrador não quer. Então o pai de um Jian mata 12 membros da família do sequestrador, fazendo com que o mesmo, né, acabe libertando o Jian, né, achando que ele seria o próximo. Plot twist, ele foi. Então, né, aos 16 anos, o Jian, ele é nomeado aí sim agora como administrador legítimo de Parô. E ele ficou aí por bastante tempo, até que em 1881, né, o seu pai vem a falecer. E o Jian, ele é nomeado aí como o novo grande druk, né, do Butão. Só que tinha um pequeno problema, né? Porque 256 anos atrás, né, o Butão, ele desde 256 anos atrás, né, partindo de 1881, né, o Butão, ele foi regido aí por 54 druks. Mas esse governo de druk não era um governo unitário, né? Não era um governo unificador e não tinha uma figura central, né? Por isso que acontecia, né, de ter diversos conflitos, diversos golpes de estados, né? Não era um governo formado por dinastias e sim, né, eventualmente por nomeação ou até mesmo golpe de estado.
Então, o Jian, ele estava, né, tipo, agora que ele era o grande druque ali do Butão, ele começou a passar a mudar ali as políticas do seu pai. Primeiro, né, era reconciliar, né, ele não queria ter mais inimigos, e os inimigos que realmente não tivessem como cessar ou como não tivessem condições, ele prendia ou zerava. Mas os outros também que buscavam acordo de paz, ele tinha paz. Se quer paz, terá. Se quer guerra, quer em dobro, né? Como um Jien Mano Brown. Então, né, ele foi assinando acordos, né, assinando também, bem modo de falar, pois eram acordos aí de aperto de mão, eram pessoas tribais, né, então eles não tinham uma educação, um conhecimento e tal, né, e também ele passou a trabalhar em uma forma aí de unificar o país e de trabalhar em um governo, né, onde as pessoas poderiam meio que não necessariamente escolher, né, pois a democracia no Butão demorou para chegar, mas onde as pessoas poderiam administrar sem ser algo tribal, né, sem ser algo basicamente pelo meio da violência. Ele queria ali pelo modo do diálogo. E com isso ele contou aí com 2 aliados, né, só que esses 2 aliados eventualmente aí, né, tentaram reunir pessoas para dar um golpe de estado em um Xi'an, né, e meio que tirar o título de druque dele e esses 2 assumirem. Só que, né, o conflito demorou para estourar, estourou apenas em 1886 e quando estourou foi basicamente o último conflito civil, né, que o Butão teve em sua história. Então, a partir desse momento, né, ele já foi se formando como uma figura de liderança, mas ainda ele tinha que pegar um prestígio, um reconhecimento internacional, e a oportunidade estava demorando para chegar, mas enquanto não chegava, ele ia administrando ali internamente. Até que em 1904, né, aconteceu a expedição britânica no Tibete, do qual eu já fiz vídeo, e ele se propôs a ser um intermediador entre a Inglaterra e a China, vulgo Tibete, né? E isso fez com que ele já tivesse aí um certo prestígio, né? um certo reconhecimento, até que em 1906, né, foi basicamente a primeira viagem oficial dele, né, onde ele foi lá para o Raj britânico se encontrar com o príncipe galês e com o vice-rei da Índia, né? E apesar dele não ser de fato um rei, não ter sido coroado como um rei ainda dentro do Butão, ele basicamente, né, já teve ali um prestígio internacional, já teve um prestígio como eu posso dizer, algo que foi tipo que alavancou, né, a moral dele. E quando ele voltou para o Butão em 1907, ainda demorou para ele ser coroado, né, pois ele foi coroado no dia 17 de dezembro de 1907 por uma decisão unânime aí dos governadores aí das províncias, né, enfim, né, dos estados. Então, a partir desse momento, ele acaba virando rei. Em 1910, ele acaba retornando aí, né, para Inglaterra, né, para o Raj britânico, pois naquele momento ele ia assinar novos acordos aí com os ingleses, né? E quais acordos seriam esses? Ele iria atualizar, né, os acordos de 1800 e pouco, e ao mesmo tempo, né, da Guerra Anglo-Butanesa, e posteriormente, né, colocar mais novas cláusulas nesses acordos. O que foi bem interessante, principalmente para a Inglaterra. Mas o porquê foi interessante para a Inglaterra? Porque, né, o Jian, ele estava aí basicamente, né, colocando acordos aí de defesa mútua, né, que a gente sabe que o Butão não tem capacidade para defender nem a si mesmo, então iria sobrar para a Inglaterra. Mas o porquê ia sobrar para a Inglaterra e os ingleses estavam felizes? Porque isso seria uma desculpa perfeita, né, para invadir o Tibete, né, caso o Tibete invadisse o Butão. Então, se o Tibete entrasse no Butão, os ingleses poderiam entrar no Tibete.
Então, a partir desse momento, sim, né, os ingleses concordaram. E uma outra coisa que agradou principalmente, que agradou a Inglaterra, né, foi o fato, né, do mesmo falar que os ingleses eram responsáveis aí pelos assuntos exteriores do país, ou seja, quem negociava com Butão, quem podia negociar, quem podia reconhecer, quem podia ter influência, era a Inglaterra quem decidia. E isso foi perfeito, né? Pois isso já minava qualquer tipo de influência russa, né? Que eventualmente aí podia, a Rússia, o czar podia exercer. Então, né, a Inglaterra já viu isso, já, opa, vamos assinar aqui. E além disso, né, ele acabou sendo reconhecido por um embaixador britânico, ou seja, agora sim, de fato, a Inglaterra acaba reconhecendo o governo dele como um governo legítimo. Né, e depois, ainda em 1910, ele acaba retornando ao Butão, né, com novos prestígios, novos investimentos, investidores. E em 1911 ele acaba retornando ao Raj britânico, né, pois o rei Jorge V ia estar por lá. Então, a partir desse momento, né, ele acaba se encontrando pessoalmente com o rei Jorge V, e com o mesmo também, né, acaba o nomeando como Sir, ou seja, ele passa a ser importante também dentro da própria Inglaterra e de todo o território britânico, né, em vulgo colônias também. Então, a partir desse momento, sim, ele acaba tendo um certo prestígio, né, a popularidade dele aumenta aí bastante. E então ele acaba retornando ao Butão novamente, né? Mas a partir desse momento ele acaba vivendo aí de um modo mais tranquilo, mais pacífico. Primeira Guerra Mundial nada acontece, né? Quem ia chegar no Butão? Ninguém. Então ele vive bem tranquilo, né? Com suas políticas, com suas com seu modo de governar. E além disso, né? Valendo a pena mencionar que em 1907, né, ele estabelece, né, a teocracia budista do Butão, ou seja, né, a partir daquele momento o Butão passa a ser uma teocracia budista, da qual nós vemos até os dias de hoje. E não que antigamente com os outros druks o Butão não era uma teocracia, tá? Pois os druks, muitas das vezes, né, quem governava era um cara mais secular, um cara um pouco mais, eu não vou falar ateu, mas um pouco menos devoto, né? Já que essas mesmas pessoas tinham seus conselheiros religiosos. Então, o rei e a religião eram duas entidades diferentes. Já com o Jian, o rei e a religião era a mesma entidade. Então, né, a partir desse momento, sim, que o Butão passou a ser de fato uma teocracia budista, né? Mas a questão é que ele acabou, né, vivendo bem tranquilo, né, no Butão. Com 24 anos de idade, ele já comandava tudo, né? Então, no dia ele viveu sua vida tranquilo, e no dia 26 de agosto de 1926, ele vem a falecer nos braços de seu filho, né? E as cinzas dele estão aí nesse templo aí que vocês estão vendo na tela, do qual eu não vou conseguir pronunciar o nome. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabiam disso? Vocês já conheciam esse cara? Se sim, comenta aí. Se não, comenta aí também, né? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Me sigam no Insta, nas minhas outras redes sociais. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, não se esqueça de curtir e compartilhar. Falou e fui!